vamos passar agora para o André Constantini, que vai falar sobre a questão das ocupações territoriais urbanas, né? Então, vamos para a cidade. Tá bom. Bem, boa noite a todos e a todas. Primeiramente aqui, agradecer ao convite que me foi feito pelo Nação Brasil para que hoje eu pudesse estar aqui. Sou muito grato por esse convite, de participar dessa mesa, poder estar falando com vocês nesse momento, poder estar interagindo com aqueles que estão aqui na livraria, tomando um café, comendo um biscoito, lendo um livro. Muito importante nós ocuparmos esses espaços na cidade e realizarmos esse debate, discutirmos. É muito importante discutir que cidade nós queremos, né? Qual é a cidade que nós queremos. Então, essa interlocução entre a favela e as áreas ditas formais e as áreas ditas não formais é muito importante para que nós possamos construir uma narrativa coletiva e conjunta para que nós possamos aí futuramente construir uma outra cidade, uma cidade que seja de todos, uma cidade que seja para todos. Meu nome é André Constantini, eu sou morador da favela da Babilônia, favela esta situada em uma área nobre aqui da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Leme. Favela esta que se encontra militarizada com um projeto de militarização dos territórios de favela, que é o projeto das UPPs, que veio corroborar e muito para acelerar o processo de gentrificação nesses territórios, onde as favelas estão situadas e em todo o bairro onde a favela está situada. Haja vista lembrar que em toda a Europa, quem ocupa os morros e áreas de encosta são pessoas de poder aquisitivo alto, são pessoas ricas. Só o Rio de Janeiro tem essa originalidade, né? Ele foge um pouco dessa linha, né? Nós negros, os nordestinos que migraram para as grandes metrópoles, que construíram essa cidade com a sua força de trabalho barata, ocupar esses morros e áreas de encosta, principalmente nas áreas nobres da Zona Sul. Então, o projeto das UPPs fazia parte de um projeto de cidade. E que cidade era essa que estava nos sendo apresentada em 2009 com a eleição do prefeito Eduardo Paes e logo em seguida o Rio de Janeiro ganhando o direito de sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo? É uma cidade, é um projeto de cidade, de uma cidade elitizada, mercantilizada e gentrificada, uma cidade empresa, muito boa para se investir, mas muito ruim para os moradores que residem nela continuar vivendo. Então as UPPs, elas eram um fator preponderante para esse projeto dar certo. Porque essa palavra gentrificação, que não tem tradução para o português, ela foi trazida à baila primeiro pelo jornal O Globo, mas o importante não é saber a tradução, é saber como ocorre o processo da gentrificação. E como ocorre esse processo? Quando há um enobrecimento de bairros, algumas regiões da cidade. E como ocorre esse enobrecimento? Com novas construções habitacionais, residenciais e construções comerciais. Agora, pensa com a cabeça do empresário. Se ele vai investir em um bairro, qual é a primeira coisa que ele quer saber que esse bairro tem? Segurança. Isso ocorreu nos territórios onde foram implementadas as UPPs. Para vocês terem uma ideia, quando chegava a UPP em um território de favela, não chegava junto saneamento básico, obras de infraestrutura, de melhoria das residências. Chegava junto com a UPP, ou com as UPPs, no mesmo dia, a Sky, a Vimbratel, porque antes da chegada da UPP vinha o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, que tem como símbolo uma caveira e uma faca. Ele vinha limpar o território, porque há um grande engodo e, infelizmente, uma parcela enorme dos cidadãos cariocas, da sociedade carioca, acreditou nesse projeto que já nasce falido, porque apresenta uma nova polícia. É a mesma polícia, uma polícia corrupta, uma polícia que recebe o arrego, uma polícia que fez vista grossa. O que as UPPs propiciou foi a democratização do varejo de drogas para as outras regiões. Haja vista como se encontra hoje Angra dos Reis. Essa que é a grande realidade, porque a UPP nunca expulsou os varejistas de drogas desse território. Pelo contrário, teve um efeito colateral muito ruim. A inserção de jovens e crianças e mulheres foi muito grande, porque era mais fácil eles ficarem e permanecerem nesses territórios e vendendo os entorpecentes de forma no varejo, né? Porque é importante ressaltar
Os traficantes não estão nos territórios de favela. O traficante é aquele deputado do partido do PSDB, onde foi encontrado na sua fazenda um helicóptero com 500 toneladas de pasta básica de cocaína. Engraçado, companheiro, que o helicóptero era dele, o piloto era piloto que trabalhava para ele, a fazenda era dele, só as 500 toneladas de pasta base de cocaína não. Como ele era do partido tucano, fazendo uma alusão ao nariz do tucano, acho que era para consumo próprio, né? Mas esses são os verdadeiros traficantes. Esses são os verdadeiros traficantes. Toda essa história que está sendo intensificada após a eleição do governador miliciano Wilson Witzel, que está sendo intensificada essa política de guerra às drogas, porque eu não vejo ninguém atirando no pé de maconha, eu não vejo ninguém atirando na folha de coca. A grande realidade é que o pano de fundo dessa política de guerra às drogas é corroborar e acelerar o genocídio do povo negro aqui no Brasil. E haja vista lembrar que o genocídio do povo negro no Brasil é sim uma política de Estado. É óbvio que se você tem um governo de esquerda progressista, ele vai criar ferramentas para amenizar esse impacto. Se você tem hoje um governo de extrema direita fascista, é óbvio também que ele vai acelerar esse processo. Ele vai acirrar esse processo. E é isso que nós estamos vivenciando aqui no estado do Rio de Janeiro. Um momento muito obscuro, onde nós temos um governador que foi eleito pelas milícias e pelo outro campo, que é o campo das igrejas neopentecostais, que vem crescendo de forma assustadora. Saiu uma pesquisa em São Paulo que só nesse ano foram abertas mais de 2.400 igrejas só na cidade de São Paulo, porque isso faz parte de um projeto político de poder. É importante denunciar isso aqui. As milícias no estado do Rio de Janeiro é um projeto político de poder que vem dando muito certo. E a ideia do crescimento desses dois campos, tanto das milícias como das igrejas neopentecostais, que interagem entre si, é justamente para consolidar a extrema-direita fascista no poder por longos anos. Isso é algo que há a necessidade de ser denunciado aqui. Então nós temos um governador miliciano que entra dentro de um helicóptero para participar de uma operação policial em uma favela em Angra dos Reis. Já está tudo errado, ele está quebrando vários protocolos de estar ali. Vai aqui um recado para o governador Witzel. Se você quer ser policial, vai fazer curso para a polícia. Você é o chefe de Estado, não compete a você entrar dentro de um helicóptero, quebrando o protocolo, você como chefe de Estado, e mais, incitando e instigando os policiais a atirarem a esmo. E quase que acertem uma tenda dos evangélicos neopentecostais, que iria ocorrer no dia 4 de outubro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente essa pauta caiu. E a outra pauta é um grande ato que nós estamos, de forma coletiva, construindo para que nós venhamos marchar de onde parte as ordens para esse terrorismo de Estado que vem ocorrendo nos territórios de favela, que é o Palácio Guanabara. Só que nós estamos mudando, estamos sendo bem estratégicos nesse momento. Nós entendemos e compreendemos que o foco tem que ser nas instituições que fiscalizam o governo. Então nós vamos focar na Assembleia Legislativa e no Ministério Público, que precisam e necessitam tomar uma posição mediante a esse caos e esse pavor que os moradores de favela vêm vivenciando aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia vir aqui, nós vamos falar de meio ambiente, vamos falar de moradia, de direito à terra, mas eu não poderia vir aqui e falar do primordial direito, que é o direito à vida, porque você pode me dar terra, casa, mas se eu não estiver vivo, eu não vou poder usufruir disso. E nós, moradores de favela, negros, nordestinos, nós estamos lutando pelo direito básico, que é o direito à vida. Nós estamos sobrevivendo e lutando para que nós possamos continuar vivos, educando os nossos filhos e poder fazer parte dessa cidade que nós ajudamos a construir e hoje não servimos mais para morar nesses locais onde nós ajudamos a construir. Porque na atual conjuntura, na cidade do Rio de Janeiro, eu continuo servindo para ser o chofé da madame, a mulher negra continua servindo para ser a mucama moderna do século XXI, que é a babá, mas não servimos mais para morar próximos ou nessas áreas nobres da cidade do Rio de Janeiro. É esse projeto de modelo de cidade, foi contra esse projeto que nasce a Revolução Solar, que é uma associação onde nós buscamos
fazer parte desse processo, porque nós sabemos que a energia solar ela é o futuro. Mas se a favela não fazer parte do processo desde o início, mais uma vez nós vamos ficar exclusos desse processo. Então nós criamos essa associação, ela nasce no final de 2015, foi uma ideia trazida pelo Paul, que é um belga, porque após o processo de militarização ocorreu isso muito na favela, muitos estrangeiros, europeus e latinos, vieram morar nesses territórios, também com a intenção de investir, porque o Paul, quando chegou lá, ele disse que queria lutar contra a gentrificação, mas a primeira coisa que ele fez foi comprar um bar, próximo ao polo turístico ali de eventos, que é o Mirante da Babilônia, e também implementar um hostel e uma pousada. Ele nos trouxe essa ideia, nós estávamos no momento do pleito, da eleição, disputando o pleito eleitoral para assumir a associação de moradores. Eu me comprometi com o Paul, caso eu vencesse o pleito, ele teria todo o apoio institucional para que nós pudéssemos construir a associação, mas o nosso intuito final é criar uma cooperativa, porque ele veio da Bélgica e lá existe uma cooperativa muito grande que faz uma distribuição de forma coletiva nos bairros mais empobrecidos dos painéis solares. Nós já conseguimos implementar o primeiro painel solar. É importante ressaltar aqui que nós qualificamos mão de obra local para gerar receita. Todas as pessoas que trabalham com painel solar são moradores oriundos da Babilônia, e os nossos primeiros painéis solares implementados na escolinha Tia Pessia, que é uma escolinha de reforço, com muito orgulho, foram esses funcionários, foram essas pessoas que foram qualificadas pela Revolução Solar, que implementaram esses painéis solares. Eu quero muito convidar vocês para conhecer a Babilônia e conhecer esse trabalho de perto. Então, quando nós criamos a associação, foi um ato político de enfrentamento a esse projeto de cidade. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a empresa Light, que é a empresa que distribui energia elétrica para quase todo o estado do Rio de Janeiro, ela era uma das principais financiadoras desse projeto fascista das UPPs. Fascista. Um dos projetos mais fascistas que eu já presenciei, porque a parte mais fascista, companheiro, desse projeto foi quando eles entendendo que eles precisavam ganhar as nossas crianças e acostumá-las a vivenciar em um estado e em um território de um estado policial, porque só a polícia que se fez presente nesse período, eles começaram a... Quem dava aula de balé era a professora policial militar da UPP. Quem dava aula de xadrez era o professor policial da UPP. Quem dava aula de judô. Por que isso? E qual era o público-alvo? As crianças. Vocês entenderam a parte fascista desse processo? Porque esses territórios controlados pela UPP se tornaram um território de um estado policial, meramente policial. Então a empresa Light, que foi uma das principais financiadoras, ela se beneficiou muito, porque a empresa Light, ela fez a mudança do relógio analógico para o relógio digital. Aí começa a relação obscura entre nós, clientes que vivemos nesse território, com a empresa Light. Quando troca-se o relógio analógico para o relógio digital, nós não conseguíamos mais ter o controle daquilo que nós estávamos consumindo de energia elétrica. Porque quando o relógio era analógico, mensalmente vinha um medidor, ele batia na sua porta, você vinha e ele fazia a medição junto contigo. Depois que trocou-se o relógio analógico, e aí as favelas que estavam e se encontravam militarizadas serviram de laboratório para isso, porque eu me recordo que o prefeito de Belford Roxo criou um decreto para que se recolhessem todos os relógios digitais que foram trocados, os relógios analógicos que foram trocados pelos relógios digitais, justamente porque estava ocorrendo um roubo e um furto pela empresa Light. Então essa relação ficou obscura. Então nós começamos a realizar uma série de ações com estudantes de direito da PUC que nos auxiliaram, e nós descobrimos em uma das nossas ações que a empresa Light ela estava cobrando por estimativa. Então essa casa aqui vai pagar 1.000, essa casa ali vai pagar 100, essa aqui não vai pagar nada. Pasmem os senhores, até hoje tem moradores na favela da Babilônia que ele sai para trabalhar, fica o dia todo na labuta, chega à noite só para dormir e ele paga 3.000, 4.000, 5.000 reais de energia elétrica para a empresa Light. Aí você vai pensar assim, isso é aleatório? Não, isso faz parte do processo que nós chamamos de remoção branca. É fazer um processo de higienização da pobreza das áreas nobres sem precisar usar o trator.
muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Uma democracia, uma ditadura sem tanque, né? Isso se tipifica através da judicialização da política. É isso que está acontecendo no Brasil. É uma ditadura sem tanque. E o prefeito Eduardo Paes, ele arquitetou um processo muito bem arquitetado. Olha, eu não vou precisar usar a força do trator. Eu vou fazer um processo de higienização encarecendo o custo de vida dos favelados. E vou expulsá-los para o subúrbio, para a Zona Oeste, para a Zona Norte. Esse era o projeto de cidade que estava proposto aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Ele faliu quando as UPPs falem também. Por isso que esse processo e esse projeto não deu certo. E é importante falar disso aqui, porque a Revolução Solar, com muito orgulho, ela nasce para que nós possamos combater esse projeto de cidade. Por isso é muito importante eu estar aqui, enquanto homem negro, pobre, morador de favela, interagindo com a classe média. Nós precisamos criar mais espaços como esse. Infelizmente, companheiro, nós temos uma classe média que é assimilada, que assimilou as ideias dessa elite vagabunda, aristocrata, que tem ódio do povo brasileiro e do Brasil. E a classe média, infelizmente, ela acha que é elite. E ela tem pavor, dentro dessa sociedade pirâmide, de descer aqui para baixo, com nós negros, com o proletariado, com o trabalhador, com o nordestino, para a gente fazer uma luta de verdade. A classe média, ela não é o nosso inimigo. Ela não é a nossa inimiga. Mas ela tem pavor. E o sonho da classe média, companheiro, nessa sociedade pirâmide, é chegar lá nesse clubinho fechado que é essa elite brasileira vagabunda. Só que a elite brasileira, ela não quer novos adeptos. O que a elite brasileira faz para ela se manter no poder? Ela fomenta essa divisão de classe. Onde a classe média sonha em ser elite, vai morrer nadando na beira da praia, nunca vai chegar lá. A única chance da classe média ser elite, eu vejo vários companheiros e amigos meus, é quando a Mega Sena acumula aí para quase 100 milhões, eles ficam lá na porta da lotérica fazendo a fezinha deles. É o máximo que vocês vão conseguir. É o máximo. Então, assim, a gente tem que dialogar com a classe média, porque na nossa opinião, do país de nos matar, ela é preponderante para a gente dar uma guinada na virada desse país. Ela é preponderante. Então, essas interlocuções, elas têm que acontecer, né, nas praças, na livraria. A gente tem que criar cada vez mais encontros como esse, para que nós possamos, de fato, construir uma outra cidade. Porque existe um muro que divide essa cidade. E a responsabilidade, eu quero chamar todos vocês, você que vai estar assistindo esse vídeo, você que está aqui nos ouvindo, a responsabilidade de derrubar esse muro invisível que divide essa cidade é nossa. É de cada cidadão carioca, é de cada cidadão que vive aqui no estado do Rio de Janeiro. E esse muro é difícil de derrubar porque ele é um muro invisível. E esse muro se constituiu através de algumas narrativas. Dentre elas, essa narrativa que eu odeio: favela e asfalto. Não, eu moro em um morro, em área de encosta, no bairro do Leme. Eu sou morador do bairro do Leme. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é essa divisão de associações. Os companheiros de associação de moradores, das federações de favela, não gostam quando eu falo isso, mas nós estamos em um momento que nós temos que discutir o papel da associação de moradores, porque é inconcebível que existam 3 associações em um bairro só pequeno como é o do Leme. Uma associação na área formal, uma no Chapéu Mangueira e uma na Babilônia, quando nós poderíamos ter uma associação só, unificando a favela ao bairro e começando a discutir essa cidade cercida. Isso é muito importante, eu tenho levado essa discussão, acho que é muito importante que nós venhamos intensificar isso. Outra forma de levantar esse muro e de colocar tijolinhos nesse muro são algumas ações de governo, como os piscinões. Tem muita gente que acha que o piscinão ele foi construído, companheiro, para pensar no morador do subúrbio. Não foi. O piscinão é uma forma de segregação dessa cidade, de segregar essa cidade. Por que eu digo isso? Porque todos os piscinões que foram construídos, eles não possibilitam, nos finais de semana, que os moradores que residem onde existe um piscinão possam se translocar do subúrbio para as praias da Zona Sul. Por quê? Quando ocorre o corte das empresas de ônibus? Nos finais de semana. Então eles impossibilitam, que essa é uma forma de falar assim, ó, fiquem aí, nós não queremos vocês aqui. Sabe, vocês só podem circular no centro e na Zona Sul para vender sua força de trabalho, para ser meu chofer, o porteiro, a mucama moderna do século XXI. Tratar no espaço onde tem cultura, lazer, não. Fiquem aí. Então nós temos que começar a discutir isso, porque essa responsabilidade, eu quero terminar aqui chamando vocês
para uma responsabilidade que é de todos nós, de derrubar esse muro, é da sociedade civil organizada. Porque as mãos que levantaram esse muro são mãos cheias de ódio, mãos cheias de intolerância, mãos racistas. Mas as mãos que vão derrubar esse muro são mãos cheias de amor, mãos cheias de cumplicidade, mãos cheias de tolerância e mãos democráticas. Viva o Brasil, viva a democracia e Lula livre, porra!